Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma indicação que eu vou fazer aqui no canal. Além de filmes, séries e animes que eu vou comentar aqui, hoje eu também vou trazer uma indicação de livros, porque eu acho que faz parte da identidade das lives que eu tô fazendo. E basicamente nos sprints eu tenho lido muito mais do que normalmente eu tenho lido na minha vida inteira. O livro que eu vou trazer hoje, na verdade, é um livro que eu li no ano retrasado. É um livro do Trevor Noah, e é um dos poucos livros que eu li com muito afinco, com muita vontade. Mas eu acho que é uma indicação incrível que traz uma história de uma pessoa que não é dos Estados Unidos, então é uma visão totalmente diferente. Principalmente a história de um livro que é uma autobiografia, que vai falar da infância do autor crescendo na África do Sul durante o período do Apartheid. Então o livro que eu trouxe hoje, a versão hoje do Trevor Noah, que tá em inglês, porque é a língua na qual ele faz os shows, é uma das línguas que ele fala na África do Sul. Vai contar um pouquinho das histórias da infância dele. Hoje ele é um apresentador dos Estados Unidos, ele faz um programa de notícias nos Estados Unidos, na cidade lá de Nova York. Mas a carreira dele, o livro vai pegar os momentos antes dele começar a fazer comédia, antes dele começar a fazer stand-up, mas as histórias que estão aqui nesse livro são todas as histórias que ele leva pros shows que ele faz. E é importante ressaltar, ele cresceu no meio do Apartheid, então a comédia e o stand-up que ele vai fazer incomodou bastante. E vai ter um documentário no Netflix junto dos dois shows que ele tem lá, que é o Filho de Patrícia e Medo do Escuro, que são dois stand-up, e o Você Ri, Mas É Verdade, e o Laugh, But It's True. Laugh, desculpa o meu sotaque, eu não sei pronunciar direito. Mas que vai contar um pouco de como foram os bastidores de quando ele começou a ascender como stand-up e aí começou a ter notoriedade internacional. E aí que vai fazer ele ir pro Daily Show. Esse livro, então, ele vai fazer uma retrospectiva de como que foi a vida dele depois que ele ganhou muito espaço da carreira dele. E ele fez esse livro contando de como que foi crescer, então, no Apartheid. E para quem não sabe, foi políticas da África do Sul abertamente e definitivamente racistas, que impediam a circulação e a convivência de pessoas brancas com as pessoas negras. As pessoas negras eram colocadas em subúrbios, em guetos, que a gente vai ver, né, na hora que ele vai contando um pouco da história. E também é uma proibição direta de que haja até relacionamentos pessoais. As pessoas brancas não poderiam ter filhos com as pessoas negras. Havia grupos policiais, que ele vai contar no livro, que buscavam essas crianças que eram mixtas, porque as pessoas... A definição de uma pessoa negra, que ele vai falar no livro, é muito diferente que a gente tem, né, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil mesmo. Uma pessoa negra, ela é descendente de africanos. Na África do Sul, em alguns países, uma pessoa negra é filho de pais negros. Então ele até brinca que ele era considerado branco em alguns momentos, porque ele era meio pardo, porque o pai dele era suíço, então ele era muito branco, então ele não fica com aquela coloração de pele tão escura. Mas enfim, o livro ele vai trazer então várias histórias que ele usa no stand-up dele de uma forma crítica. É importante destacar isso. Ele não faz um senso de humor que esquece do racismo e dos problemas. Na verdade, ele faz críticas diretas, mas em tom de humor. No documentário que você vai ver sobre a carreira dele como comediante, você vai ver que, tipo, há uma reação muito grande nacionalmente, principalmente da parte branca, que vai achar que o Apartheid já acabou. Mas já faz 10, 15 anos que o Apartheid já acabou, então não há mais necessidade de fazer uma crítica, né, a um processo que já não faz mais relevância na vida dele ou das pessoas negras. Mas a gente sabe que essas coisas históricas, assim como a escravidão no Brasil, levam muito tempo e vão levar muito tempo para serem superadas. Então o livro vai trazer um pouco disso. Ele também traz um pouco das histórias que ele teve com a mãe dele, porque por conta das leis do Apartheid, ele não pôde conviver com o pai dele, porque se acontecesse isso, os pais dele seriam presos, ou ele seria levado também, porque ele estava cometendo um crime, né? Literalmente o nome do livro se chama Nascido do Crime por conta disso. Porque ele é uma pessoa que nasceu de um ato de amor entre duas pessoas que não poderiam, por lei, se relacionar. Aí ele conta um pouco então da convivência que era visitar o pai dele, que teve uma vida separada deles, eles só passaram a se relacionar mais na vida adulta. E ele teve uma vida crescendo mais orientada com a mãe dele, com a mãe da E ele teve uma vida crescendo junto com a mãe dele, a dona Patrícia, que vai ser a principal referência dele, até para como ele encara a visão sobre como se relacionar com as mulheres na vida adulta. Isso vai influenciar diretamente no comportamento dele, porque ele é praticamente criado pela avó e pela mãe.
Então, ele tem uma criação muito diferenciada que vai sendo problemática quando alguns padrastos que são namorados, alguns são maridos que se tornam dele, vão se relacionando tanto com ele como com o irmão mais novo que ele tem. E isso vai sendo mostrado no livro, além de outras coisas incríveis, histórias incríveis que vocês vão ver. Até a história do Hitler, que vocês vão ver no livro, que ele faz em tom extremamente sarcástico. A história de um amigo dele que foi fazer uma apresentação de dança numa escola judia. E como ele, a África do Sul não teve uma participação direta, a Segunda Guerra foi uma coisa muito distante da África do Sul. Então Hitler era um nome que se popularizou, mas assim... ele até conta assim, a história fala com que eles não sabiam quem era Hitler, porque era uma guerra muito distante, a África do Sul não estava participando, né? Então, o nome acabou indo passar para uma pessoa que deu Hitler o nome pro filho, e eles foram fazer uma apresentação. E eles... É muito boa essa história. Não é engraçado, mas assim, a forma é que... Mano, se vocês leram o livro depois, mano. Mas enfim, essa história do Hitler, que eles vão fazer então essa apresentação na escola, e a escola judia fica em choque com o rapaz, e eles gritando vai Hitler, numa coreografia. E assim, é um choque cultural muito grande, mas eu acho que é um livro que traz histórias que agregam muito na nossa visão de mundo, né? A gente costuma ser muito influenciado por histórias dos Estados Unidos, né, de pessoas, claro, de diversas perspectivas dos Estados Unidos, mas é interessante a gente ver histórias de países, assim, que são países, menos desenvolvidos, assim, que até culturalmente, a nossa herança de população africana, mas também por uma questão de países mais pobres, a gente tem uma identificação diferente com o Trevor Noah que ele vai trazer, e a forma como ele pensa as relações raciais é diferente também, né? Principalmente pelo fato dele ser chamado de branco por alguns grupos africanos, porque ele não era descendente de pais totalmente negros. Então eu acho que esse livro, junto com os livros da Chimamanda Ngozi, que é uma nigeriana, eles trazem perspectivas muito enriquecedoras e muito diferentes que acho que a gente pode ganhar muito lendo. A Chimamanda Ngozi também é uma escritora e ela ficou muito famosa porque ela fez um TED Talk falando do perigo de uma história única, que vai ficar aqui no link da descrição, que ela fala que ela cresceu lendo livros sobre contos europeus, então ela se imaginava num mundo, as referências que ela tinha de mundo, de contos de fada, eram de pessoas brancas, pessoas com os olhos azuis, e aí conforme isso foi influenciando ela foi lendo mais histórias e às vezes ela tinha uma visão mais complexa sobre a cultura tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, quanto da própria realidade onde ela nascia. Então esse vídeo que ela vai falar é um pouco uma forma de explicar o que é o estereótipo, né? O estereótipo é você ter só uma visão, você saber só uma única história, uma única informação sobre um povo e você generalizar ele para toda uma cultura de forma a não conhecer outras histórias que enriqueçam e mostrem como é plural uma cultura. O exemplo dela, principalmente aqui nos Estados Unidos, a gente vê filmes e a gente lê livros de produções anuais, de várias histórias que aconteceram nos Estados Unidos, né? E às vezes para um país como a Nigéria, que no caso dela, a gente acaba não tendo acesso a tantas informações. Então, o Trevor Noah, e tem até um vídeo no Daily Show, que é o programa do Trevor Noah, que ele recebe a Chimamanda e os dois conversam, e eu acho incrível a conversa, né? Porque eles falam muito dessa questão racial, eles falam muito de uma história de duas pessoas que não são negras, elas falam assim, que elas se descobriram negras quando elas foram para os Estados Unidos, porque como elas cresceram na África, elas cresceram num país que não existe uma população negra marginalizada, existe pobreza, existem pessoas pobres, mas isso é muito menos por conta da cor, mas sim mais por conta da desigualdade mesmo. Então, eu recomendo muito o Born a Crime, né? Recomendo muito o Born a Crime, que em português está Nascido do Crime. Se vocês quiserem, o link da Amazon de uma amiga minha, que é a Samantha Glade, que ela tem um canal no YouTube também falando de livros e ela vive indicando leituras maravilhosas. Então eu deixo sempre o link dela aqui para dar uma força, porque ela é uma parceira muito grande do canal. Ela tem me indicado muitas leituras, né, assim como as outras amigas que eu tô conhecendo, né, pelas lives que eu tenho feito, agora no YouTube também.
Então eu vou deixar o link da Amazon aqui, se vocês forem comprar, lembre de usar o link dela, porque aí você já tá ajudando a mim também, porque é uma pessoa que me ajudou, então se vocês estão... E agora é uma forma de retribuir o favor também. Eu acho que no geral é isso. Tem muito mais histórias, mas eu acho que não vale a pena ficar dando spoilers. É que a história do Hitler realmente é uma história à parte, assim, tipo, é uma história que se destaca. Porém, há outros momentos da vida dele que ele vai dar destaque. Tem uma carga forte, tem histórias fortes, eu digo isso pra quem vai ler. Tem histórias, assim, bem difíceis, que você fica até surpreso que ele consegue pegar e transformar aquilo numa piada, numa história que ele vai contar no stand-up dele. Trevor Noah é uma pessoa muito inteligente, ele fala, se não me engano, 4 línguas. E então ele fala Xhosa, que é uma língua de uma etnia lá da África do Sul. Ele fala, se não me engano, inglês. Fala francês, tem mais uma língua que agora me fugiu, mas ele é uma pessoa incrível que vale muito a pena conhecer. Eu só não tenho acompanhado ele tanto hoje, porque no Daily Show, que é o programa dele em Nova York, ele tem se focado muito em cobrir notícia dos Estados Unidos, que é uma coisa que a gente meio que recebe por noticiários, a gente já é meio que bombardeado por filmes, produções, acontecimentos dos Estados Unidos. Então, assim, eu sinto que quando ele cobria, quando ele fazia stand-ups, quando ele comentava mais sobre a história de vida dele, de quando ele saía da África do Sul e iria para os países vizinhos, eu achava assim, uma história muito mais, eu acho que interessante no sentido de você aprender mais sobre outras culturas, mas ainda assim eu acho que vale muito a pena. O programa, vale um aviso, o Daily Show, o programa dele é muito focado em utilizar o tom de humor, a capacidade dele como comediante para falar de notícias dos Estados Unidos. Ele tem um podcast, mas o podcast só tá em inglês, então é uma limitação, uma barreira, né, porque o conteúdo principal que ele faz é sempre em inglês, né, não há muita tradução, infelizmente. Então, uma das fontes de vocês conhecerem o artista é mais pelo Netflix, porque lá tá tudo legendado, e no livro dele que já tá totalmente adaptado, e a tradução acho que ajuda bastante a manter o tom cômico, ao mesmo tempo o tom de cultural, das críticas que ele traz à questão do racismo, principalmente do apartheid. E aí eu acho que assim, ele é um autor que vale muito a pena ler. Obrigado se você viu até aqui. Não esqueça de deixar o like no vídeo, não esqueça de se inscrever e comentar aqui o que você achou dessa indicação. Se você conhecer outros autores, eu acho que você pode colocá-los aqui, porque eu adoro. Na verdade, as indicações me motivam às vezes mais a ler uma obra, ver alguma coisa, do que se depender de mim, porque é tanta coisa que às vezes a gente vê que a gente fica meio sem saber o que ler. E quando alguém me indica, eu dou um valor a mais. Eu acho que é uma coisa que assim, é uma pessoa porque ela acha que aquilo vale a pena. Então eu quero ver e descobrir por que ela gosta tanto daquilo. É isso. Eu acho que meu link do Apoia-se, se você quiser apoiar a produção desse tipo de conteúdo aqui e nas lives lá da Roxinha, você pode começar com planos de R$2 e com isso você já entra no nosso grupo de apoiadores no Telegram, onde você pode indicar não só livros, mas você pode indicar filmes, séries e outros animes que vão passar aqui por uma review. Eu faço review das indicações que a galera me indica para poder comentar, né, depois, para falar as minhas opiniões. Eu acredito que é isso. Até a próxima.